A paz do Senhor Jesus. O canal Som do Clarim traz a lição de número 10 para classes de jovens. A segunda carta a Timóteo é o título de nossa lição de número 10. Texto principal. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Segunda a Timóteo 1, versículo 2. O resumo da lição diz: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Objetivos para esta lição: primeiro, mostrar a firmeza de fé de Paulo, compreender por que Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé e saber que vivemos tempos trabalhosos. Prezados professores, prezados alunos da EBD, classes de jovens, esta semana nós temos uma lição que vai marcar o início ao estudo, O início aí do estudo da segunda carta a Timóteo. Por quê? Porque nós já estudamos a primeira. E nós sabemos que a carta a Tito foi escrita antes, mas para nossa reflexão será feita segundo a sequência bíblica. Você já parou para pensar no fato de que Paulo foi um jovem muito dedicado e muito estudioso? Filipenses 3, 4 a 8, você pode ler aí a respeito disso que estamos falando. Ele deixou uma carreira pessoal altamente promissora e abraçou um ministério que lhe trouxe intensos sofrimentos. Ele sempre dizia que importa sofrer por amor a Cristo. Paulo sempre dizia que o morrer para ele seria ganho e o viver seria Cristo, como realmente foi. Assim como Paulo, nós precisamos ser vigilantes e não viver de falsas esperanças. Devemos manter uma visão espiritual plena, focada na eternidade, e não deixar que esse mundo de ilusão nos engane e nos tire do foco. Professor, peça a um aluno ou aluna que leia em voz alta 2 Timóteo 4,10 e em seguida explique aos alunos que o segundo aprisionamento de Paulo foi bem mais rigoroso que aquela primeira prisão domiciliar, quando ele veio a Roma pela primeira vez. Então, observe que Paulo sempre sofreu pela causa do Evangelho. Paulo nunca teve uma vida fácil. Então, ele tinha como ensinar realmente como as pessoas devem perseverar na tribulação, nas dificuldades. E aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículos 1 e 2 e capítulo 3, de 1 a 5, nós vamos ver o texto bíblico que fala a respeito dessa lição maravilhosa. Convido você para ler comigo. Vamos ler? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconvenientes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós queremos convidar todos os jovens para meditar nessa segunda carta de Paulo a Timóteo e
observe que nós vamos abordar a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a aproximação de sua morte. Ele estava sentindo que realmente ele ia morrer, não ia durar muito. Seu texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta, em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. Ali na primeira carta ele falou mais sobre o desenvolvimento da vida cristã, a igreja de uma forma geral. Paulo, ele manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador, Timóteo, e fala sobre claros assuntos, não é, de que realmente está lhe passando, acontecendo com ele. E aqui nós percebemos que há uma passagem de bastão. Aqui o comentador coloca tocha ministerial. Emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. Ou a gente pode dizer bastão, né? Uma forma também de dizer. Quer dizer, passando o cajado para o seu sucessor. A firmeza de Paulo aqui na primeira parte de nossa lição, jovem, nós vamos ver que das cartas que ele escreveu, 13 cartas, a segunda carta de Timóteo, essa segunda epístola, é a última delas. Observe, é a última epístola de Paulo, a segunda carta de Timóteo. O prefácio apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Devemos ter essa firmeza, de quando começamos até quando estamos próximos a terminar nosso ministério, nossa vida. É difícil? Porque a gente começa forte, começa muito alegre e às vezes com o desenvolver e o andar da carruagem, vamos dizer assim, a gente pode querer enfraquecer, fraquejar. Mas olha o exemplo de Paulo. Ele terminou com a mesma firmeza que demonstrou ao longo da sua carreira, mesmo preso, maltratado, tratado como criminoso. Ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo também padeceu, sofreu escárnio, foi apedrejado, jogaram pedras em Cristo, cuspiram no seu rosto, por fim lhe aprisionaram e foi julgado ali perante Pilatos. Paulo se converteu por volta do ano 35 depois de Cristo, lógico aqui depois da ressurreição do Senhor Jesus, mas o próprio Paulo ele teve um encontro pessoal com Cristo ali no caminho de Damasco, na estrada de Damasco, quando realmente ele caiu ali naquele caminho e Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Um relato parcial de suas aflições nós encontramos em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Ali nós podemos perceber açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, fome, sede, frio e nudez. Essa nudez aqui fala de poucas vestes, poucas mudas de roupa ou pouquíssima roupa mesmo para vestir-se em certa época. Agora, cerca de 32 anos depois, provavelmente, no ano 67, ele permanece firme na fé e na missão apostólica. O que nós aprendemos com isso, jovem, que a fé de Paulo, mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, tantas perseguições, tanta coisa que aconteceu, ele permaneceu firme aqui, escrevendo a Timóteo a última epístola. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios dessa vida. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo, ele conhecia a realidade do seu tempo, mas ele não fez menção no que estava acontecendo naquela época. Por quê? Porque ele estava preso por ordem de Nero, que governou Roma de 54 a 68 depois de Cristo. A cidade havia sido incendiada, talvez pelo próprio imperador sanguinário Nero, que contudo pôs a culpa nos cristãos. O mundo estava em grande agitação. Paulo passa totalmente ao largo de tudo isso,
não comenta nada disso nas suas epístolas. Não fala nada disso, não falou que foi Nero, não interferiu e não falou nada a respeito. Ele focou tão somente em transmitir a mensagem de Deus, porque ele disse: eu sou apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Envolver-se com os temas do mundo e se embriagar com as coisas desta vida prejudica o exercício do ministério. Prejudicaria Paulo também naquela época. Se envolver muito em coisas desta vida para atrapalhar o andamento do seu ministério. Então Paulo preferiu focar mais na mensagem salvífica, na mensagem de edificação da igreja. Ele entendeu até o fim o que era ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A promessa da vida. Observe que o apóstolo Paulo, quanto à sua fé e ao exercício de seu ministério, compreendia o propósito escatológico das coisas que estavam acontecendo. Ele compreendeu o seu chamado, compreendeu o seu ministério e também o final do seu ministério, o final da sua vida. O que nutria o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Essa vida em Cristo tem o caráter presente, mas tem, acima de tudo, o caráter futuro da eternidade. Um dia vamos estar com o Senhor na eternidade. Como Paulo diz, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Ele fazia de tudo para honrar o nome de Deus e permanecer firme naquilo que foi chamado. Ele disse em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, jovem, o que você está achando da lição desta semana? A lição de número 10, a segunda carta a Timóteo. Que lição rica, não é? Que lição maravilhosa para nós que estamos trilhando os caminhos do Senhor e fazendo um trabalho para Deus. Que coisa maravilhosa. Que exemplo Paulo está deixando para nós, para vocês que são mais jovens aí do que eu e também para mim. Como um jovem judeu, Paulo, ele também foi culto, ele estudou muito as escrituras e as letras. Paulo era homem que andava com muitos livros, porque além das escrituras, ele tinha muito material de apoio, porque ele disse, olha, traze da casa de Carpo os livros, agora, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram as escrituras da época, e os livros eram os livros que Paulo tinha ali como um apoio também para seus estudos. Observe que ele deixou uma carreira pessoal altamente cheia, não é? de experiências, de bênção, de exemplo para todos nós. Paulo é exemplo para todos nós. E ele mesmo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora veja como ele trata Timóteo. É um exemplo para nós que trabalhamos com pessoas, trabalhamos com jovens, adolescentes, trabalhamos com cooperadores, diáconos, presbíteros e até pastores, que são nossos cooperadores na obra de Deus, juntamente conosco. Então, veja como Paulo tratava Timóteo. Com tom de amizade pessoal, um tom mais pessoal. Meu amado filho Timóteo. Ele dirige-se a Timóteo usando a expressão, meu verdadeiro filho na fé. Então, o difícil momento que o apóstolo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador, do seu amigo, do seu irmão em Cristo, que muito cooperou na obra de Deus, ajudou muito a Paulo. Então ele trata Timóteo com esse carinho. Ele disse, fortifica-te na graça. Outra característica específica dessa carta é a emissão de claros sinais de que Paulo está passando o cajado, passando
o ministério, não é, sua tocha ministerial para o seu querido jovem pastor Timóteo. Por quê? Porque ele disse aqui, vamos observar: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora observe: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 2 a Timóteo 2, 1 e 2. Então eu quero chamar a atenção para esta frase aqui. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis. Quer dizer, eu estou passando para você, Timóteo, esse exemplo, e o que você aprendeu de mim, passe para homens fiéis, esses que estão aí aos seus cuidados. Para atender a esse comissionamento, Timóteo precisaria se fortificar na fé. Fortifica-te é uma palavra no grego que diz endinamo, que quer dizer crescer em força, ou continue a se fortificar. Essa palavra aqui significa isso. Então, a palavra graça é favor imerecido. No grego é charis, favor imerecido. É aquele que não merece e recebe aquele favor. Por isso que graça vem de Deus. A graça de Deus se manifestou a todos através de Cristo. Então, ninguém merecia, mas Deus concedeu. É favor imerecido. Por meio desta graça, Cristo opera em nós no aspecto salvífico, quer dizer, ele nos salva pela graça. Não é porque ninguém merece, não é porque ninguém faz isso ou aquilo, não é porque ninguém é bonito ou é importante, não. Todos são nivelados ao mesmo nível de não ser ninguém, não ser nada. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém merece. E no aspecto capacitador, quem se habilitou? Quem está habilitado? Ninguém. Deus nivelou a todos e derramou sua graça sobre todos, para todos aqueles que crerem em Cristo recebam essa salvação gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Paulo tinha plena consciência do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa. Então, jovem, fica o exemplo para mim e para você, que nós devemos usufruir desta graça, mas sabendo que nós não merecemos. E outra coisa, está imposto a nós pregar o Evangelho. O Evangelho não é uma opção, eu vou pregar se eu quiser, não. Nós temos esse dever de pregar, porque Jesus já ordenou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui Paulo disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então vamos sofrer como bom soldado? A vida cristã é dinâmica, é cheia de vitórias, mas também é cheia de sofrimentos. Você já viu a rosa como é linda? Tem rosa vermelha, que é linda. A rosa vermelha é linda demais. Tem a rosa mesmo, cor de rosa. Tem a rosa branca e tem vários tipos de rosas. Não é linda a flor rosa, que a gente chama de rosa, né? Seja vermelha, linda demais. E exala um cheiro, um perfume maravilhoso. Mas você já viu que tem espinhos? Tem espinhos. Então a vida cristã, ela também tem espinhos. E Paulo disse a Timóteo: sofre, pois, comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Também disse: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 a Timóteo 3,12. Abraçar o Evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil que está sob o poder do maligno Satanás. Além de enfrentar o diabo, o inimigo das nossas almas, nós temos que enfrentar o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, nossa própria carne,
que também luta contra nós, como disse Paulo. Às vezes quero fazer o bem e termino fazendo o mal, fazendo aquilo que não quero. Quando quero fazer aquilo que é bom, termino às vezes fazendo o que não é bom e o que é mal. Então, Paulo disse, eu vejo essa guerra dentro de mim. Então nós temos que lutar contra o mundo, contra o inimigo e contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria natureza. Meu Deus, meu Jesus. Está entendendo, jovem? Por isso que essas lições são maravilhosas, que elas falam ao profundo do nosso coração. Aqui não tem amaciante, não. Aqui não tem manteiga, aqui tem palavra segura e firme. É essa que edifica, é essa que prepara, é essa que ajuda o homem de Deus, o jovem de Deus, a jovem que está servindo ao Senhor, prosseguir e não abaixar sua cabeça e não se entregar. Levante-se, porque está predito que nós temos que lutar, guerrear, batalhar para sermos mais que vencedores, porque já somos vencedores. E muito mais que vencedores somos nós que estamos em Cristo Jesus. A última parte de nossa lição fala dos tempos trabalhosos. Eu percebo que essa pré-aula vai ser um pouco mais longa, mas por gentileza, assista até o final, porque essa parte aqui é muito importante. Tempos trabalhosos. Últimos dias. A era cristã está chegando ao seu final realmente. Estamos vivendo os dias que Paulo disse: haverá homens amantes de si mesmo, homens que estarão olhando para o seu próprio umbigo, homens que são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. Essa época é a época dos caluniadores. Temos que ter muito cuidado. É a época dos falsos, dos traidores, dos incontinentes, dos cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, orgulhosos, amigos mais dos deleites do que amigos de Deus. E observe, tendo aparência de piedade. Sabe o que isso significa? Isso aqui não é ímpio, não. Tendo aparência de piedade, está fazendo referência a religiosos, a pessoas que dão profissão de fé. Aqui está falando de homens que se desviaram do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina, e se enveredaram por esses pecados aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Tem aparência de crente, aparência de salvo, aparência de cristão, mas nega a eficácia. Aí a Bíblia diz o quê? Destes afasta-te. É a Bíblia que está dizendo. Então, jovem, nós devemos ficar firmes, tendo a esperança da glória divina, a glória celestial. Nós já estamos indo para a casa paternal. Recentemente aqui teve um congresso de jovens que o tema foi De Volta para Casa. Quer dizer, a nossa casa celestial nos aguarda. Nós estamos de volta ao nosso lar celestial, à nossa casa. Então, finalizando aqui a nossa pré-aula, eu quero falar ainda sobre que afastamento é esse? Será que nós devemos abandonar ou cortar totalmente a comunhão com essas pessoas? Observe, vamos ver o que é que está dito aqui. Não é assim também. Quando alguém é um pecador, confesso, nossa convivência comum serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Nós seremos exemplo para que essa pessoa olhe e também veja o testemunho e volte-se para o caminho correto. Agora, a Bíblia diz: afasta-te. Não é? Amar não quer dizer que você tem que estar agarrado ali o dia todo, como se realmente nada tivesse acontecendo. Não é assim.
Então nós devemos orientar, falar de Jesus e também se afastar, porque é um perigo essa convivência de forma imprudente. Observe, Paulo, contudo, está tratando aqui daqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade. Uma religiosidade falsa, na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos, vive-se de acordo com os seus desejos carnais, maléficos. Então aqui Paulo está dizendo, são homens de aparente piedade, mas nega a eficácia dessa piedade. Então são falsos religiosos, são pessoas que já se afastaram do Evangelho. O que é que os cristãos que estão firmes precisam fazer? Claro, precisam ganhar essas pessoas para que elas sejam trazidas de volta. Mas tem que ter o cuidado. Por isso que Paulo diz, destes afasta-te, para que também não seja contaminado e venha também a entrar pelo mesmo caminho de Balaão. Pelo mesmo caminho de Balaão, não é? Que colocou tropeço aí diante dos filhos de Israel. Balaão, então temos que ter cuidado. Finalizando, são os últimos dias realmente, jovens. Desperte, porque senão você pode ser um daqueles que serão enganados por falsos cristãos, por gente de aparente piedade, mas realmente por dentro é lobo devorador. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Pode ser uma palavra forte, realmente é uma palavra forte da parte do apóstolo Paulo para Timóteo, o jovem pastor, o jovem cooperador. A palavra é forte para todos nós, é para mim, para que eu tome cuidado também com a minha vida, para que eu proceda de forma a agradar ao meu Senhor e não venha a ser motivo de pedra de tropeço na obra de Deus. Então, a palavra de Deus é para mim, é para você, da mesma forma. Dura, mas boa é esta palavra. Boa é esta palavra. A todos o nosso muito obrigado pela atenção. Quero abraçar com muito carinho nossos irmãos jovens aí de Testa Branca, Guariba, Santa Helena, os nossos jovens de toda a nossa Bahia, Brasil e também, quem sabe, no mundo inteiro, porque a web alcança o mundo inteiro. Aos nossos jovens, nosso carinho, nosso abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus para vocês. E não esqueçam de estar frequentes na Escola Bíblica Dominical. Essa pré-aula não substitui a Escola Dominical, você deve frequentar a sua aula na sua igreja e que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença mais uma vez, de falar do teu grande e infinito amor. Fala conosco continuamente. Que a tua palavra, Senhor, seja a nossa cobertura, o nosso revestimento, que é o Espírito Santo trazendo o teu ensinamento. Espírito da glória de Deus, Espírito Santo de santidade, vem estar conosco, vem nos agraciar cada dia. Ser conosco, ser o nosso revestimento, Senhor, ser a nossa fortaleza. Ó Deus Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos pela presença do amigo Espírito Santo, pelo Espírito Consolador que está conosco, nos preparando para o dia do arrebatamento. Fique conosco, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém.